Bom dia a todos, que estejam na paz do Senhor. Estão me ouvindo? Sim? Beto, estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Amém. Ok, nosso tema conhecido, né? Família, Deus, os pais e os filhos. Estaremos hoje falando especificamente sobre a atitude dos pais em relação aos filhos e depois a atitude dos filhos em relação aos pais. Vamos lá para a página onde precisamos estar. Por que não vai? Agora vai. Ok. Aí estamos, atitude dos pais. O primeiro grande tema desse assunto, temos que falar sobre integridade, que é a primeira condição requerida dos pais. Antes, então, de apreciarmos qualquer das admoestações ou exortações dirigidas aos pais, em relação às atitudes para com seus filhos, precisamos destacar duas coisas. O que se requer dos pais e o que se pode esperar dos filhos de pais que procedem com integridade. Este assunto se revela especialmente no seguinte texto de Provérbios 27. O justo anda na integridade, e bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Um homem íntegro vai gerar algo extraordinário nos filhos, né? O pode, o deve, né? Vendo o bom procedimento de seus pais, os filhos dispõem do exemplo e de motivação. Reúnem as condições favoráveis para absorver as boas instruções dos pais. E enveredam-os em caminho pela mesma forma de caminhar de seus pais. Porque um bom exemplo vale por 1000 palavras. Se vocês derem uma olhada assim ao lado para trás, vão verificar que filhos que são bem educados copiaram isso dos seus pais. Então, é uma satisfação para os pais verem a reprodução de si mesmo nos seus filhos, né? É a melhor recompensa que podemos desejar. Ainda, exercitando o caráter que copiam do Pai Eterno, os pais transmitem aos filhos as primeiras luzes dos procedimentos que estes devem adotar no início de suas vidas. Olha a importância disso. E ainda, até que os filhos possam enxergar sozinhos o que está escrito na palavra do Senhor e adotar por conta própria os seus princípios. Então, voltando um passo atrás, na medida que os pais exercitam o caráter que copiam do Pai Eterno, os filhos se louvam desta revelação do caráter dos pais. Olha a importância, né, então, de ser exemplo, né? Aqui tem uma demonstração muito séria. Os pais não devem permitir que suas fraquezas dificultem ou impeçam de cumprirem suas responsabilidades perante os filhos. Como autoridades humanas, os pais e ou as mães vão cometer erros, inevitavelmente, ainda que desejem fazer tudo corretamente. Mas o importante é tomar a decisão de quererem fazer tudo conforme a vontade de Deus. Se tomarem essa decisão firme no seu coração, Deus honrará essa decisão, suprindo o que for necessário. Somos humanos, né? Somos finitos, né? Não conseguimos ser tudo o que gostaríamos de ser, mas se tomarmos a decisão, Deus vai nos honrar, vai honrar essa decisão, vai nos ajudar. Os pais não devem permitir que suas fraquezas os impeçam de cumprir as suas responsabilidades. E, para tanto, precisam se aplicar, primeiro, em identificar, porque a palavra ensina sobre a autoridade dos pais. Precisa ler a Bíblia, precisa refletir, precisa orar em cima daquilo que leram, que refletiram, em desenvolver um caráter que agrade a Deus,
em ser um exemplo adequado para os seus filhos. Nessa questão de desenvolver um caráter que agrada a Deus, naturalmente está implícito aqui uma submissão dos pais à orientação do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito estará, então, se introduzindo no caráter desses pais. É fundamental que isso ocorra, senão vai ficar apenas na força de vontade dos pais e não na submissão ao Espírito Santo, que vai lhe dar toda a competência para exercer a função de pai e de mãe como deve. A relevância de exercer disciplina aos filhos. Por que isso é relevante? Disciplinar os filhos é uma das mais evidentes formas de mostrar amor a eles, pois a ausência dela causará muitos danos aos filhos. Aí está os textos que certificam isso. Não evite disciplinar a criança. Se você fustigar com a vara, ela não morrerá. Tu as fustigarás com a vara e assim livrarás sua alma do inferno. Olha o poder dessa vara aí, não. Da vara não é da disciplina, né? Mas como é importante aplicar a disciplina, não deixar por isso mesmo quando os filhos aprontam qualquer coisa ou não obedecem aquilo que ele é ordenado, né? Os pais são responsáveis perante Deus se não cumprirem a responsabilidade das suas autoridades delegadas por ele. São responsáveis se não cumprirem. Porque é uma ordenança aos pais fazerem isso. Deus sempre responsabiliza aqueles que estão sob sua autoridade, seja qual ela for. Assim, os pais são responsáveis perante Deus pela obediência aos seus filhos. E nós conhecemos, para quem está mais familiarizado com o Velho Testamento, a história de Eli e seus filhos, que bem exemplificam isso. Precisamos ver esse texto para ver, extraído aqui, como Deus pensa a esse respeito, a seriedade com que Deus pensa, a severidade com que Deus pensa a respeito desse assunto. Aí está o texto. O Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele, Eli, tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele, Eli, não os repreendeu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício e oferta. Olha que severidade, porque Eli foi relapso, né? Viu os filhos pecando, fazendo mal e não os repreendeu. É sério isso, né? Os papais novos que estão iniciando a educação dos seus filhos precisariam ter isso num quadro diante de ti para evitar qualquer negligência, né, na questão disciplinar. Os pais devem se constituir nos primeiros líderes de seus filhos. É muito interessante esse módulo aqui de ensino. Os filhos precisam ver em seus pais líderes que causem neles a devida admiração. Meu herói. Né? Se os pais não forem líderes, segundo Deus, os filhos acharão líderes substitutos que preencham as suas expectativas. As crianças, os adolescentes estão sempre voltados para encontrar alguém que lhes sirva de exemplo. Se os pais não forem esses exemplos, eles vão buscar em outro lugar. É impressionante como isso aqui é verdadeiro. Um filho necessita de um pai que seja um líder e não um colega. Líder, não um colega. Não um amigão. Pode até ser um amigão, mas antes disso tem que ser líder. Tá? Um filho necessita de um pai líder, a quem deve respeitar e ser obediente. Um pai não deve abdicar de exercer uma liderança.
E não deve ser apenas apenas um amigão da sua filha, fazendo concessões inadequadas, porque é amigão, que acabam por gerar, se não desrespeito de um filho ao pai, mas com certeza não admiração. Se os pais exercerem bem a sua autoridade enquanto o filho está em fase de desenvolvimento, que é essa faixa dos 0 anos até 13 anos, ensejará uma vida de amizade entre eles, com certeza. E com certeza se estenderá por toda a vida dos filhos. Forma-se amizade, sim, mas sobre uma liderança bem definida. Senão não haverá respeito dos filhos em relação aos pais. Né? A maneira como os pais exercitam sua autoridade determina em muito a maneira como os filhos pensam sobre Deus. Porque os pais estão ali no lugar de Deus, não, exercendo uma autoridade delegada por Deus. E se eles verem nos pais uma liderança amorosa, firme, naturalmente, inspiradora, eles vão entender como é que Deus age também com relação aos seus filhos. É uma maneira de demonstrar exatamente a figura de Deus dentro do lar. Os pais têm não só a oportunidade, mas a incumbência de moldar as primeiras opiniões dos filhos sobre Deus, o governo como comportar-se com o sexo oposto e como se preparar para uma vida conjugal. Modernamente, agora, os pais tornam seus filhos amigões, porque tem pouco tempo, né, para dar a eles, então fazem todas as suas vontades, e isso se torna um desastre. Há pais que dizem, não, tem que deixar o filho, por conta própria, pensar o que bem entende, formar suas próprias opiniões, sem que seja introduzido nele os princípios da palavra de Deus. É um desastre que vem atrás disso. A criança precisa de uma linha de pensamento. Mais tarde ela poderá escolher outro caminho se quiser, mas esses primeiros passos precisam estar delineados e acompanhados pelos pais. O filho, do qual é exigido obedecer a seus pais, respeitará a sua autoridade e será preparado a submeter-se a outras autoridades que existem, incluindo a própria palavra de Deus. Se ele não aprender a submissão, o respeito à autoridade dos pais, com certeza ele vai sair para o mundo desrespeitando toda e qualquer autoridade, porque não está acostumado a observá-lo. Isso é uma verdade inevitável. As exortações que os pais devem fazer aos seus filhos. As principais exortações estão expostas nas seguintes passagens, que vêm acompanhados, ora com promessas, ora com demonstrações. A primeira com promessa: ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, para que se multipliquem os anos de tua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. E é uma demonstração: se deixares, filho meu, de ouvir a instrução, logo te desviará das palavras do conhecimento. A chamada dos pais aos filhos para ouvirem e obedecer a instrução é bem enfática, tanto pela lógica que os pais querem bem aos seus filhos, como motivação, acentuam a promessa que o próprio Deus destacou no 5º mandamento, que é para que se prolonguem os seus dias. E faz parte dos mandamentos de Deus. Vejam a importância dessa promessa, né? Desde que haja esse respeito. O resultado de uma resposta positiva dos filhos aos pais não apenas assegura uma longa e abençoada vida terrena, mas, sobretudo, lhes garante o gozo de estar em companhia de Deus por toda a eternidade. Deus nos concede filhos, um corpo e uma alma, e o nosso principal objetivo é devolver essa alma para Deus, né? Até para que nós possamos estar com ela e ela conosco na eternidade.
A palavra obedecer é um mandamento e significa conformar-se à autoridade. E na seguinte passagem vem bem explícito que os filhos devem se submeter à instrução dos pais, fazendo com que esses lhes ordenarem. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Será que nós, pais, temos colocado diante dos nossos filhos todas essas passagens, essas verdades bíblicas, para que eles entendam que a autoridade que queremos exercer sobre eles tem esse respaldo da palavra de Deus? É uma pergunta que cada um tem que responder. Se não tem feito, é tempo de fazê-lo ainda. É tempo de fazê-lo, não só tempo, como também é necessário, para que eles entendam as nossas exigências, entende, como autoridade sobre eles. Mesmo que esse mandamento seja endereçado aos filhos, está implícito nele que os pais, em face da autoridade que lhe está delegada, os pais respondem a Deus pelo seu cumprimento, pelos filhos, enquanto eles estiverem sob sua responsabilidade. Vale dizer, enquanto estiverem em casa, sob a autoridade, enfim, sob a proteção e suprimento dos pais. Não tem como evitar isso. Podem ser adultos como quiserem, mas estarão sob a autoridade dos pais. O que Deus requer dos pais, dos procedimentos para com os filhos sobre ensinar, corrigir ou disciplinar? Sobre ensinar. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Que promessa tremenda é essa, né? Queremos ver ele em plena comunhão com Deus mais tarde, vamos ensinar o caminho agora. Omissão horrível de um pai ou uma mãe pode cometer é conhecer os ensinos e não transmiti-los adequadamente aos seus filhos. Ou seja, treiná-los até que eles incorporem o conhecimento, adotando os seus procedimentos. Treiná-los. Treiná-los significa disciplina contínua, não abrindo mão dos princípios. Tá? Não é mais ou menos, não é atirar sobre ele, digamos assim, uma passagem bíblica e ficar por isso mesmo. Não, tem que verificar se ele está adotando ou não. Se não, vai ser disciplinado. A persistência dos pais é fundamental para obter o resultado desejado. E nessa cadência, 3 coisas são fundamentais. Exemplo, exemplo e exemplo do pai. À medida que eu estou aqui falando sobre isso, me vem à mente uma série de exemplos de famílias, de pais que fizeram isso, né? Adotaram isso, e hoje estão colhendo os frutos dessa autoridade bem exercida, vendo nos seus filhos obediência e alegria nesses filhos de terem obedecido aos seus pais. Né? Resultado, uma família feliz. Também vejo exemplos na minha mente aqui de pais que não fizeram isso, né? E que não estão hoje colhendo esses frutos. Né? Lamentável. Certamente que os filhos farão suas próprias escolhas ao longo de suas vidas. Contudo, as primeiras convicções lhes devem ser ensinadas e dadas pelos pais como o melhor que esses dispõem de bons princípios e hábitos. Por isso, quando nós tratávamos lá dos deveres responsáveis dos pais e das mães, falando sobre trabalhar fora de casa, em relação às mães, afirmamos, acentuamos que não pode haver displicência, descuido na criação, na educação dos filhos, porque senão essas coisas aqui não vão se estabelecer. Isto é prioridade, pelo menos porque Deus disse que elas são, entende? Não podemos discutir isso, né? Sobre corrigir e disciplinar. Corrigir e disciplinar com o cuidado de não proporcionar desânimo, ira, desestruturação e até a destruição de seus filhos. Enfim, de forma adequada, com moderação, evitando irritá-los
e com isso ensejar que ocorra revolta, desânimo e até aniquilação da vida dos filhos. A palavra de Deus nos exorta a isso. Olha os textos aí. Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Não provoqueis a ira de vossos filhos. Não te incites a destruí-los. Deus, naturalmente consciente, sabe que se nós não exercemos de forma amorosa, nós vamos descambar por atitudes que absolutamente não vão demonstrar nenhum amor e com certeza os filhos não vão querer obedecer debaixo de uma autoridade déspota, né? A maneira como os pais tratam seus filhos afeta as crenças deles. Afeta as crenças, especialmente o que ele pensa sobre Deus. A instrução e a disciplina precisam ser aplicadas com moderação, pois severas atitudes e restrições não razoáveis fazem com que os filhos desanimem, percam a coragem e as iniciativas, afetando inclusive a sua autoimagem e confiança. Ao contrário, havendo procedimento sábio dos pais, especialmente coerência entre o que preconizam e fazem, os filhos tenderão por adotar as mesmas crenças e atitudes de seus pais, pois nisso identificam alegria e felicidade. Não negligenciar na correção ou disciplina, a fim de que venha a obter satisfação e alegria no resultado desse zelo para com os filhos. Olha o texto: corrija teu filho e ele te dará descanso e deleitará o teu coração. Não é sem razão que há tantas passagens nos exortando a cuidar dessa questão da disciplina, né? Não se omitir na correção e disciplina evitará aborrecimentos ou dissabores na vida dos filhos também. Aquele que poupa a vara aborrece o seu filho. Agora, sobre o uso da vara, que é importante. Nós temos hoje uma cultura disseminada mundo afora que usar a vara é uma coisa abominável. Tem que ser preso o pai que faz isso, coisa que eu valha, né? Na realidade, desconhecem completamente ou desconsideram o que a palavra de Deus diz sobre essa questão de por que usar a vara, especialmente como usar a vara e ainda mais quando usar a vara, em último recurso. Ainda que tenhamos respaldo bíblico tanto para usar como para não poupar a vara, não é preciso muitos argumentos para aceitar que, antes de sua aplicação, há que existir muita orientação, paciência e exercício de outras disciplinas, até que se chegue ao ponto de infligir uma pequena dor física através de uma bem dosada varada, né? Bem dosada. Ainda assim, implicitamente, essa vara está autorizada para ser aplicada como expressão de um zelo e amor que busca a melhor atitude de um filho. E os pais precisam explicar para os filhos por que está fazendo isso e demonstrar naquela disciplina que é um ato de amor. Senão o filho vai se revoltar, né? Mas é verdade que a gente vê algumas histórias, alguém contar, mesmo que tenha levado uma varada com um pouco de mais força, né, não reclamam dos pais. Bem que eu merecia, dizem, né? Então, ainda que não haja esta moderação, o efeito dela quase sempre é positivo, né? A vara não poderá ser consequência de um impaciente ou irado pai ou mãe que, sem antes ter usado outros recursos de ensino, adota desde logo a vara, um instrumento de disciplina que deve vir como última medida e ainda assim com espírito de moderação, certificando-se de que o filho entendeu com que espírito o pai está lhe aplicando tal corretivo. Assim, quando necessária e aplicada com amor, e nesse caso dói mais em nós pais do que nos nossos filhos, a vara produzirá os frutos de mansidão e obediência que desejamos em nossos filhos.
A correção pressupõe treinamento contínuo, ou seja, orientação quanto a princípios e procedimentos, conduzindo os filhos a entenderem e se comportarem dentro de certos padrões bem conhecidos e estabelecidos. Então, a correção deve ser em tempo oportuno, isto é, enquanto há esperança. Eis os textos que certificam isso. Corrija teu filho enquanto há esperança, mas quem o ama a seu tempo disciplina. A expressão enquanto e a seu tempo nos remete para o berço dos nossos filhos, onde ocorrem suas primeiras expressões de vontade. Eu quero, e grita, e berra, e faz. Ali começa a disciplina, porque ele nasce egoísta, né? Porque nasce com o coração corrupto, né? Ele nasce reclamando, berrando, gritando, eu quero. Eles terão a nossa atenção a partir do berço, mas teremos que mostrar a eles, paulatinamente, que não poderão ser nossos senhores. O eu deles precisa ser domado com carinho e de forma persistente, porque a qualquer sinal de vacilo de nossos pais, haverá pretensão para ocupar a posição de mando. Não sei quem de vocês já viu sendo domado um cavalo selvagem, um cowboy especialista nisso, como ele faz isso? Coloca um animal selvagem que nunca foi montado num cercado, e esse homem, em poucos instantes, da maneira como trata esse animal, em alguns momentos, esse cavalo aceita o comando do domador quando percebe que aquilo que lhe está sendo pedido, está sendo ensinado, parece ser melhor do que era antes. E aos poucos, ele sai troteando e até saltando de uma maneira que antes ele não conhecia, mas agora sob o comando de alguém. Abre mão da sua soberania de ser livre, à vontade de fazer o que quiser, em face de que alguém está comandando ele de uma forma adequada. É isso aí, temos que domar nossos filhos com amor. Eles vão gostar do novo trote, né? Da nova forma de andar. Se cedermos nessa tentativa deles de usurpar a posição de autoridade, o resultado será desastroso. Mas se mantivermos o controle, o resultado de nossos filhos será visto no seu proceder respeitoso, revelador de que entenderam o princípio da autoridade. Assim não terão dificuldade nos enfrentamentos que a vida lhes oferecerá. Tomei conhecimento de um filho adolescente que, tipo 17 anos, assim, ou 16, coisa que eu valho, que pediu insistentemente para sua mãe determinada coisa e a mãe disse, não, isso não posso lhe dar isso, não posso. Ele insistiu, chorou. No fim, este filho acabou dizendo à sua mãe que não amava ela. Então a mãe disse, ok, eu não posso forçar você a me amar, mas me respeitar sim, tu vai me respeitar, entendeu? Mais tarde ele voltou e abraçou a mãe e disse, pediu perdão, disse, mãe, eu te amo, entendeu? Então é preciso firmeza, né, na nossa disciplina. Em algum momento eles não vão gostar, mas depois vão aceitar. Agora as atitudes dos filhos em relação aos pais. A exigência é de respeito e honra e com promessa. A demonstração contida lá em Levítico mostra o quanto respeitar e honrar os pais é relevante para Deus. Está dito bem claro, cada um respeitará sua mãe e o seu pai. Aquele que observa isso, conta com a promessa em Deuteronômio 5,16. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, nós estamos acostumados a ler a palavra de Deus, todos esses textos já são nos conhecidos, mas o quanto é triste saber que há tantos milhares de pais que nunca leram a palavra de Deus. Não têm conhecimento disso.
e simplesmente procuram aplicar o seu bom senso na educação dos filhos, né, se tornando amigões dos filhos. É triste o resultado disso tudo. Então, a verdade é que quando estamos conversando com pessoas que não são filhos de Deus e têm filhos, essa é uma boa maneira de começar a conversar com eles, mostrando o quanto esses princípios são fundamentais para que eles sejam bem-sucedidos na educação dos filhos. É uma forma de evangelizar pelo lado mais contundente, mais emocional, né, dos pais. Então, de um lado se exige respeito, de outro algo como um incentivo ou um prêmio para os respeitadores. Paulo chama esse mandamento acerca da obediência aos pais de primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa, acentuando bem a questão da promessa. Não é difícil compreender e aceitar a ideia de que a santidade que Deus requer de seus filhos tem início no lar, onde os filhos devem aprender a respeitar e honrar seus pais. É uma condição prévia para os estágios mais avançados da santidade que virão depois, quando eles forem adultos. Porque haverão outras autoridades que vão exigir a obediência dele. Se ele não está preparado para aceitar uma autoridade no lar, vai ser um desastre depois, vai ser rebelde, né? Não vai aceitar nenhuma autoridade. Não há como atingir santidade em outras circunstâncias ou ministérios fora do lar paterno e materno, se neste, no lar, não houver o exercício da santidade mediante o respeito aos pais. Os pais são representantes de Deus, pelo que ocupam o lugar dele na rotina diária dos filhos. Assim, devem eles ser respeitados por motivos divinos. Deus deve ser honrado, como também os pais, por seus filhos. Os filhos precisam conhecer isso na medida que vão crescendo, né? Vão aceitar melhor as nossas atitudes como pais. Geralmente, no contexto bíblico, pai e mãe aparecem juntos quando se fala em honra e respeito. Mas, em algumas passagens, a mãe aparece em primeiro e até em único lugar. Isso significa porque é preciso considerar que a mãe é o primeiro agente da criação de uma criança, a pessoa que fica mais constantemente junto à criança. Ela deve ocupar o primeiro lugar no respeito e na honra da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, enfim, durante toda a vida. Mãe é mãe. Né? Ela que começou a vida da criança carregando ela durante 9 meses em seu ventre, né? Alimentando e cercando-se de todo o cuidado para que nasça bem. Né? Não é demais lembrar que respeitar é manifestar ou tratar com consideração, dar atenção, cuidado para não perturbar, ter decoro, manifestar deferência e preferência, enfim, respeitar. Somente é possível mediante um sentimento que leva a se tratar alguém com grande atenção e importância, incluindo submissão. Se eu não dou esta importância, como filho, não dou essa importância, eu não vou respeitá-lo. Não vou achar... É a minha companheira, né? É a minha amigona. Não é amigona, não. É a mãe, entendeu? Isso a criança, o jovem, o adulto precisa entender. Mãe é algo especial, né? Precisamos ensinar eles a isso, senão vamos colher sérios dissabores mais tarde. Para que haja tal sentimento, importa que antes haja o entendimento do que seja respeitar. E, na sequência, que haja a aceitação de que essa atitude constitua um valor, um princípio e uma ordenança quando se trata de respeitar os pais. Que haja também a determinação de incorporar tal princípio de modo de viver ou proceder. Este módulo aqui é muito interessante sobre bem dizer e mal dizer. A gente não tem tratado disso de uma forma muito comum, mas aqui nós fizemos questão de trazer esse módulo porque tem muita coisa para a gente aprender aqui ainda. Além de respeitar os filhos, são exortados a não maldizer aos seus pais. Como assim maldizer aos seus pais? Sim, é possível e até comum isso, se nós não atentarmos para aquilo que isso quer dizer. Por óbvio, no
contraponto de não maldizer, devem bendizer, especialmente a bendizer suas mães, delas falando bem, enaltecendo suas qualidades, louvando-as na intimidade e perante terceiros. Temos que ensinar os filhos a isso. Respeitar e bendizer os pais são atitudes inseparáveis. Onde não se respeita, também não haverá filho que bendiga seu pai e a sua mãe. Por isso, pela ordem, importa que seja claro para os filhos o entendimento, a aceitação e a determinação de respeitar. Desse modo, o sentimento e a prática de respeitar será uma consequência. Agirá naturalmente com isso. Nada será forçado, nada será demagógico. Né? O filho que, além de amaldiçoar a seu pai, não bendizer a sua mãe, a pessoa que está acima de todas e que mais merece respeito e suas bênçãos, revela um extremo egoísmo e insensatez. Sabemos que é insensatez, né? É loucura, é algo que não faz sentido, entendeu? O que pode levar um filho, então, a falar mal ou tratar mal a sua mãe? O que pode levar ele a fazer isso? Sob a base de um coração egoísta, vamos identificar várias razões, várias, tais como achar-se melhor, sou melhor que a minha mãe é uma coisa, não sabe nada, intolerante e crítico, cheio de amor próprio exacerbado e imodesto, limitando-se a identificar e a criticar as atitudes que não aprovam seus pais, se torna crítico dos pais, tudo que faz está errado e eu que sei, tornando-se um contumaz julgador e acusador desses. Um filho ou uma filha que levanta sua voz para com a sua mãe é insensata. É insensata. Tem alguma coisa que falhou na sua educação. Ela não pode chegar a este ponto, mas chega. E se chegar, como é que a gente faz? Precisa haver a confrontação. Quem é que faz essa confrontação? O pai. O pai tem que fazer. Se um filho ou uma filha não está tratando a sua mãe com devido respeito, é o pai que tem que advertir e enquadrar o filho. É a defesa da sua esposa, da mãe dos seus filhos. Tais filhos, ou ainda não assimilaram a relevância do respeito aos pais, ou já perverteram esses princípios preciosos para assegurarem-se de uma vida abençoada por Deus. Nada se pode esperar de bom da vida de um filho ou de uma filha que não bendiz a sua mãe. Nada se pode esperar. A exortação está expressa na palavra. Os filhos estão desautorizados a maldizer, isto é, a falar mal ou tratar mal os seus pais, em especial as suas mães. Menos ainda criticá-las com palavras ásperas ou estúpidas, julgando-as, desqualificando-as, por assim dizer, por isso é maldizer. É tanta força, às vezes, de um filho e de uma filha ao tratar a sua mãe assim que elas simplesmente se calam. Mas sabe, sei lá, quantos punhais não estão sendo aplicados no seu coração quando ela se sente desrespeitada dessa forma. Os seguintes textos bíblicos acentuam isso. O que amaldiçoa a seu pai e a sua mãe, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada nas mais densas trevas. E amaldiçoar é tudo aquilo que nós vimos antes. É falar mal, tratar mal, gritar, levantar a voz, desprezar. Tudo isso é maldizer. Um filho sábio, ao contrário, alegra seu pai, mas um filho insensato é a tristeza de sua mãe. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Trata ela de qualquer jeito. É horrível isso. Os filhos que não bendizem a seus pais, com toda facilidade, tornam-se facilmente maldizentes dos seus pais, pelas várias formas possíveis que isso pode ser feito. E o terrível é que, uma vez maldizentes, estarão amaldiçoando os seus pais. Nem vamos falar aqui o que acontece com os filhos que assim fazem. Né? Dá bem para deduzir, né? Não há como questionar isso, pois amaldiçoar significa criticar com palavras ásperas, condenar, execrar, reprovar, blasfemar, enfim, maldizer.
Tal atitude não raras vezes deriva para agressões físicas, mas comumente as mães, a parte mais fraca e tolerante ou submissa a tais manifestações covardes. É relevantíssimo lembrar que a promessa para tais filhos que não bendizem a seus pais, isto é, maldizentes ou amaldiçoadores, é que morrerão por morte prematura ou violenta, pois tal atitude viola o 5º mandamento, que é o tempo lá do Antigo Testamento, quando Deus concedeu aos homens os 10 mandamentos, exigia a punição capital, tal a seriedade com que isto era enquadrado. Olha o texto. Quem ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Era sério isso. Continua sério, só que nos termos mais amenizados. Mas o resultado é o mesmo. Senão a morte física, mas a morte espiritual deste filho que assim procede. A ordenança está repetida no Novo Testamento, pois Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldizer a seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Aqui não se trata de levar para um tribunal, botar num cadafalso e acabar com a vida dele, mas morrerá no sentido espiritual. Não tem a bênção de Deus. Não tem como ter a bênção de Deus. Eles precisam entender isso. E tem que entender pela nossa boca. Nós que temos que dizer isso para eles com o maior cuidado e amor possível, para que eles entendam o que é que Deus está falando. Não é nós que falamos. Não é defesa própria. É lembrar o que Deus admoesta para quem não cumpre isso. Não. Restaria ponderar, mas e se algum pai ou uma mãe cometer erros ou falhas? A pergunta tem que ser feita. Ainda assim, o procedimento será sempre de respeito, compreensão, apoio, ajuda e muita oração. Por quê? Porque o comando é um só, não tem ressalvas. Os filhos são exortados a bendizerem, notadamente as suas mães, delas falando bem, enaltecendo suas qualidades, louvando-as na intimidade e perante terceiros. Estamos repetindo de novo aqui, porque isso aqui é muito importante. Se a pessoa não, se o filho não revela isso, tem alguma coisa errada na base da sua educação, que precisa ser revista. Justifica-se esse respeito com os filhos, pois os filhos devem lembrar que suas mães têm centenas e milhares, talvez, de horas de vigília, pensamentos, orações, envolvimentos com e por eles, com disposição de sacrificar-se e até de dar suas vidas por seus filhos. Amor maior do que de uma mãe só encontramos no de Deus, por nós. Quando olhamos alguns vídeos que tratam da vida dos animais e verificamos como as mães, as fêmeas, cuidam de seus filhotes, com que amor e zelo, é impressionante. Aquilo lá está plantado por Deus, com certeza. Um animal solto lá, que tem todo esse zelo para uma cria sua, e não precisa nem ler a Bíblia para isso, né? Está no DNA deles, de cuidar das crianças, porque preciso, senão não haveria sobrevivência dessas espécies, né? Até 2 anos, geralmente, estão sendo cuidados, alimentados, zelados. Podemos olhar para esse exemplo, copiá-los, né? E estaremos nos conduzindo bem, né? E não há quem possa duvidar de que Deus colocou nas mães muito desse amor que Ele tem por todos nós. Eu creio firmemente nisso. É algo sobrenatural, porque o que elas fazem por nós é indescritível, né? Vamos lembrar disso. Nem sempre teremos nossas mães entre nós. Algumas, inclusive, partem bem antes. Deixando um vazio que por desculpe, que por ninguém pode ser preenchido. Amem suas mães
agora aprenderão com isso a amar na mesma medida a seus próprios filhos. Demos glória a Deus, ao Senhor que criou tão maravilhoso coração em nossas mães. Ouvir a instrução e obedecer. Antes de concluir essas lembranças ordenadas por Deus, importa ainda enfatizar o que nos é exortado em relação a mais duas atitudes fundamentais que os filhos devem adotar em relação aos pais: ouvir a instrução e serem obedientes. Vamos reiterar isso. Para tais atitudes, há lindas promessas de recompensas que adornarão a vida dos filhos, incluindo promessa de vida longa e abençoada, como já vimos. E é o que está nos seguintes textos. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, não deixes o ensino da tua mãe, porque eles serão uma grinalda de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor te deu e te dá. Deus te deu. Irmãos, veja como a palavra do Senhor enfatiza isso. Tem que ter importância isso, né? Não tem como duvidar da necessidade de internalizarmos isso, não só em nós, mas na mente dos nossos filhos. E eles receberão isso com prazer. Vocês, tantos de vocês que estão nos escutando, sabem disso por o próprio exemplo que tem em suas famílias. Sabe? Transmitir isso ao mundo, eu sei assim, é uma tarefa não fácil, mas muito prazerosa e muito recompensadora. Recuperação dos filhos. É possível que a gente não tenha sido bem-sucedido na educação de alguns dos nossos filhos, e já adultos, nós estamos enxergando uma certa até agonia de que não estão no caminho do Senhor como deveriam estar. O que fazer? O que fazer? Falhando em firmar valores de nossos filhos. Ainda que muitos de nós pais tenhamos nos ocupado em comunicar aos nossos filhos o que consta da palavra do Senhor, todavia, talvez, não tenhamos nos aplicado como deveríamos em firmar tais valores. Não é só comunicar, é firmar nas vidas dos nossos filhos. Ora, porque nos omitimos em checar se os valores estavam sendo firmados. Ora, porque não tenhamos exercido a devida disciplina, notadamente quando nossos filhos resistiram à prática dos atos que correspondiam aos melhores valores e princípios. Ao refletirmos sobre isso, assusta-nos a lembrança da possibilidade de que nossas atitudes poderiam produzir resultados muito amargos, desastrosos e até sem volta. Assusta-nos pensar isso. A realidade de que ensejamos consequências na vida dos nossos filhos que presentemente se revelam complexas para a recuperação. Mas, graças a Deus, pela sua intervenção, em certos casos, com graça e misericórdia, quando tais resultados não se concretizam, ou não se mantêm, ou se dissipam pela recuperação de bons procedimentos. E temos que ter convicção, esperança firme, de que se nos aplicarmos a essa recuperação, é possível haver recuperação. Mas não podemos deixar para lá. Deixa para lá. Em algum momento Deus vai falar com ele. Não é assim. É nós que temos que falar. É os pais que têm que ir atrás. Ainda que nós pais possamos ter falhado enquanto nossos filhos foram menores, ainda que mais difícil seja agora
na fase adulta deles, temos o dever sagrado de procurar recuperar o que não foi feito ou mal feito anteriormente, procurando exercer toda a influência possível para reconduzir nossos filhos ao que possa corresponder aos propósitos de Deus, notadamente com muita oração. Essa preocupação e desafio ganha relevo quando trazemos à lembrança o que ocorreu com Eli, conforme relatado lá em 1 Samuel, como nós vimos antes, né? Onde se pode ver a severidade da cobrança de Deus para com os pais, quando esses são omissos em relação aos seus filhos. Um filho adulto que se mantém rebelde não pode merecer do seu pai a seguinte afirmação: eu já ensinei tudo que tinha que ensinar, agora é com essa pessoa, agora é com ele. Ele que tem que dar resposta para Deus. Eu já fiz o que tinha que ser feito. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Tem que ir atrás, tem que insistir, tem que buscar aquilo que havia se perdido. Nós temos um exemplo na parábola do filho pródigo, né? A expectativa do pai de ver o seu filho voltando, né? Não pode jogar-se essa responsabilidade sobre os filhos. Os pais precisam ir buscar os seus filhos, precisam atentar para isso, porque às vezes não vai ter mais ninguém que faça isso, a não ser os pais. Não é difícil compreender tal atitude do nosso Criador, pois ele não deu a nós, pais, apenas o corpo de um filho, mas também uma alma imortal para devolvermos para ele. Nós temos que nos aplicar a isso. Pensar na eternidade. Pensar na eternidade que é longa e sem fim. Não deixar para lá. Não vamos incomodar o filho. Desculpa a expressão, encher o saco dele. Entende? Não é assim. Temos que ir atrás. Filhos adultos dependentes dos pais. Como lidar? Ninguém deseja ver os filhos passando necessidades, é claro. No entanto, pais se endividando, inclusive sacrificando as suas poupanças para o futuro, com a finalidade de ajudar os seus filhos, não são decisões inteligentes. É sábio que os pais definam e transmitam orientações que ajudem os filhos a superar problemas financeiros, evitando que se acomodem e se sintam confortados em depender dos pais. Eis algumas premissas sobre isso. Dê orientações aos filhos. Ajude os seus filhos a levantar prioridades e planejar como sair da situação difícil que atravessa. Orientações. Sugira caminhos. No caso de um filho desempregado, por exemplo, ajude a listar pontos fortes e fracos, buscar cursos que o requalifiquem e vagas menos óbvias para se recolocar no mercado rapidamente. De novo, orientações, né? Livre-se da culpa. Essa é uma das atitudes mais importantes, pois a culpa leva muitos pais a passarem a mão na cabeça dos filhos. Ninguém quer ver os filhos sofrerem, mesmo quando eles já estão adultos, mas deve-se resistir à tentação de querer resolver todos os seus problemas. Portanto, reconheça que há questões que você não pode resolver, como empregar um filho desempregado, por exemplo. Lembre-se que ele e ela precisam aprender a caminhar com suas próprias pernas, se reestruturar e ser independente, não ficar sob as asas dos pais. Não tente reviver sua juventude. É tentador reviver os bons e velhos tempos da juventude com os filhos dependentes em casa. Mas a verdade é que o fato de que estar de volta, né, para casa não o tornará mais jovem. Já foi, agora está voltando para dentro de casa. Né? Não jogue na cara os erros do passado, não fale sobre isso. De nada vai ajudar a chorar o leite derramado ou provocar brigas se o seu filho ou filha foi irresponsável por esse ou aquele motivo. Acolha e oriente. Dê o suporte mínimo para que ele possa se recuperar. Aproveite o momento para recuperar a educação financeira,
que talvez tenha faltado no passado e até por culpa nossa como pais. Vamos recuperar também isso. Mantenha seus filhos calmos. Ressalte para ele que o momento é transitório, que há chance de recuperação, desde que se adote as medidas necessárias. Isso, ao mesmo tempo, o tirará da zona do conforto, pois precisará voltar a caminhar com suas próprias pernas. E deve saber que tem que ser assim. E tranquilizará por saber que o mau momento não durará para sempre. Ele tem a torcida, tem o apoio do pai no limite daquilo que é de bom senso. Então, nós pais não devemos paparicar os filhos, ou seja, demonstrar mais atenção do que se deve, ou, na prática, as atenções que não se deve dar. Então, somente aquelas que se dizem respeito à orientação e o suporte básico, mínimo. Se os filhos voltarem a morar com os pais, o ideal é tratá-los como adultos. Portanto, faça com que dividam as tarefas domésticas e contribuam com ao menos uma das despesas da casa, se puderem. Responsabilidade. Saiba dizer não, desde a educação financeira infantil até os aprendizados forçados da vida adulta. A imposição de limites é fundamental para que a pessoa internalize que não vai ter tudo o que deseja sem esforço, sem lutar. Claro que não é proibido ajudar os filhos financeiramente, claro que não. Mas esse auxílio precisa caber no orçamento dos pais. E deve ser parcimonioso na justa medida. Deixe claro o quanto você pode gastar e que a situação é provisória, é de socorro, portanto, limitado. Se preciso for, estabeleça um prazo para a permanência de seu filho na sua casa ou para ajuda financeira. De novo, limites. Né? Limites. Veja as prioridades de uma ajuda financeira para as questões fundamentais, como uma doença ou os primeiros gastos, caso seus filhos se deparem com uma gravidez indesejada ou coisa que o valha. Evite pagar o que não for urgente ou pague apenas uma parte. Tem que haver a participação, o empenho dos filhos para que tudo não pareça muito fácil. Né? Prefira emprestar a doar. Muitos filhos se sentem constrangidos por terem que voltar a depender de uma ajuda financeira dos pais e se planejam para ressarci-los em breve. Isso é bom. Se isso não ocorrer por iniciativa do seu filho, sugira um planejamento para que possa pagá-lo de volta no futuro, ainda que seja alongado, mas que tenha o compromisso de ressarcir aquele quem foi ajudado. Deixe que decida. Acolha seu filho, mas deixe claro que ele é o responsável por encontrar uma solução para os seus problemas. Não transmita para ele a ideia de que agora você vai resolver todos os problemas dele, porque aí ele se acomoda, não se esforce. Coloque-se à disposição para refletir em conjunto, mas tenha em mente que as decisões finais devem ser dele, porque ele já é adulto, responsável e deve ter já a experiência de vida dura para poder tomar uma decisão. Dali para frente, haverá a necessidade que ele tome as suas decisões. E não mais dependa do pai. Né? Ajuda nisso. Ajuda para reiniciar, sim, mas não na continuidade. Né? Prevenir é melhor que remediar. Sabemos disso sempre, em qualquer circunstância. Né? Emergências financeiras podem acontecer com qualquer pessoa, mas muitas vezes são frutos de uma vida inteira de descontrole, que é o caso de um superendividamento. Não só descontrole financeiro, mas de uma gestão administrativa própria do seu negócio de uma maneira equivocada, né? De uma maneira, de repente, não cuidadosa. Ou, às vezes, o próprio mercado faz com que, digamos assim, a atividade desse filho não deu certo, nem por culpa dele. Então, precisa haver também um apoio para uma recondução da sua atividade profissional. Quem tem filhos ainda pequenos ou adolescentes pode evitar isso investindo em sua educação financeira, tanto na escola quanto em casa, educando ele, suas mesadas, aplicação, em que gasta. Ele não vai se esquecer disso
e vai aplicar depois na sua vida adulta também, né? Vejamos a seguir como incentivar que os seus filhos sejam responsáveis e tomem suas próprias decisões desde pequenos. Não ofereça ajuda à criança antes que ela peça. Por exemplo, se ela está tentando pegar algo embaixo da cama com dificuldade, observe, mas só ajude se ela pedir. Tem que ter a iniciativa, a vontade de resolver, né? Trate o aprendizado e as responsabilidades como coisas positivas. A cada aniversário, reveja o que a criança aprendeu no último ano, como fazer a cama, escovar os dentes, amarrar os sapatos, etc. Estabeleça novas metas de aprendizado e responsabilidades para o novo ciclo, para o novo ano. Isso ajuda a criança a desenvolver autonomia e sentir prazer com isso, em trazer para o pai e para a mãe, na medida que o tempo vai passando, mãe, conquistei mais isso. Que bom, são conquistas pequenas, mas altamente relevantes e firmam um princípio, né, de estabelecer metas e buscar a realização delas. Pergunte como os seus filhos pretendem resolver o problema com o qual se deparam. Como tu vai resolver isso? O que tu pensa? Para adolescentes e adultos, o melhor é se mostrar compreensivo e passar a bola para eles, fazer eles pensarem. Fazer eles pensarem. Pode haver uma preguiça para o pensamento, nós precisamos combater isso. Isso demonstra que eles podem e devem lidar com os problemas, contando com o seu apoio, mas sem depender de você. Fazer perguntas que gerem resposta por eles mesmos. Conclusão. Essas lembranças e ênfases que antes destacamos para nós mesmos são também para quaisquer pais e filhos que a elas tiverem acesso. Quizá, porque isso está gravado, possa ser acessado por tantos pais que são marinheiros não acostumados a navegar nesses princípios da palavra de Deus, que possam tomar conhecimento disso e adotá-los para si mesmo, né? Visa uma introspecção do quanto e onde estão nelas enquadrados, e assim terem a oportunidade de rever, remodelar ou aperfeiçoar os relacionamentos, tudo com vista a sermos pais e filhos bem-aventurados. Entre nós, temos irmãos já com netos, se não adultos, mas ainda pequenos, e ao tomar conhecimento de todas essas verdades, pode ainda orientar os seus filhos que já são independentes, ou rever com eles se algo pode ser feito. Por que não? Os avós têm um papel importante nisso também, de dialogar com seus filhos adultos, maduros, que já têm suas famílias, para aprenderem juntos o que pode ser aperfeiçoado, para que os pequeninhos, os netos, possam trilhar caminhos seguros para absorverem, serem, digamos, beneficiados com as promessas que a palavra de Deus diz, para que se vá bem na vida. Essa é a nosso desejo, né? Que Deus abençoe a cada um que está nos escutando e a nós mesmos, né? Por essas verdades.